A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Ô Rafa, você podia trabalhar um pouco, né, irmão? Enquanto a Dimara estava cantando aqui, adorando a Deus, tem algumas pessoas assim que marcam nossa história, nossa vida, e eu louvo a Deus assim, que Deus colocou desde o início, desde a minha caminhada com Cristo há 17 anos atrás, colocou algumas pessoas para abençoar a minha vida. E às vezes eu falo para Deus assim, em primeiro lugar é Deus, mas eu falo, Deus, se não fosse essas pessoas, eu acho que eu não estaria aqui hoje, como pastor, ministrando a sua palavra. E uma dessas famílias foi a família da Edmara, o irmão João, Nedilson, Edilaine, os momentos assim de maiores lutas da minha vida, travadas, eles me acolheram assim mais do que a minha própria família. Teve um período que eu já estava quase chamando o irmão João de pai. Bença pai, que eu não saía da casa dele, ficava agregado lá. Aí deixaram até um quartinho lá, já sabia. Mas obrigado, irmão João, obrigado por tudo. Obrigado, Edmar, essa família linda assim, tantas outras famílias também que nos sustentaram, assim, nos guardou. E eu tenho uma dívida de gratidão, um cesso de orar por essas famílias. Amém, gente? Amém? Quantos aqui creem em milagres? Quantos creem em milagre? Você poderia levantar suas mãos e dizer assim: eu creio em milagres, Senhor. Milagre não se explica. Milagre não tem explicação. Algumas pessoas perguntam: pastor, mas como é que é um milagre? E como é que acontece? O que tem que se fazer para acontecer um milagre? Milagre não se explica. Milagre se crê. Se crê, e Deus, Ele opera maravilhas. E é sobre isso que iremos falar um pouquinho nessa noite, sobre Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém? Quantos nessa noite precisam de uma cura da parte de Deus? Amém? Uma cura emocional, física. Nós precisamos saber e crer que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele continua ainda operando milagres. Amém? Abra comigo em Êxodo capítulo 15. Versículo 23. Vamos falar um pouquinho essa noite sobre essa manifestação do poder de Deus, a cura. Eu, quando recebi esse tema para falar, eu agradeci a Deus, porque eu sou alvo desse milagre da cura de Deus. Esse texto que está narrado aqui em Êxodo capítulo 15, o versículo 23 ao 27, fala um pouco do povo de Israel quando saiu do Egito, passou por um processo no deserto, atravessou o Mar Vermelho, e durante um período de 3 dias este povo ficou sem água. E 3 dias depois eles se depararam com um lugar onde tinha água, só que essas águas eram amargas, não se dava para beber. E esse povo então foi acometido por uma tristeza, porque já fazia 3 dias e agora eles encontram água, só que imprópria, amarga. E quando lendo esse texto, veio ao meu coração: quantos de nós já não passamos por um momento como esse? Ou talvez essa noite
você está passando por esse momento, um período amargo, um período, quem sabe, uma enfermidade, talvez em você, em alguma família, e isso nos deixa triste, isso provoca em nós uma tristeza no nosso coração e nossa alma. Eu já contei isso aqui, mas vale a pena ressaltar novamente. Se tem algo da minha infância que, muitas coisas a gente se recorda, mas se tem algo que marcou não só a minha infância, mas de toda a minha casa, dos meus irmãos, foi um período em que a minha família, minha casa, nós enfrentamos um período como esse, de amargura, muita tristeza. Eu me lembro ainda muito pequeno, mas me recordo de todos os fatos. Quando minha mãe, ao nascer meu irmão Marcelo, passados 2 anos depois, ela teve um distúrbio mental e ela perdeu totalmente o controle de sua vida. Ela já não sabia mais o que estava fazendo, falando. Muitas vezes eu via a minha mãe, ela em cima de uma mesa, com uma faca na mão, ameaçando todo mundo da família, quem se aproximasse. Já presenciei a minha mãe assim, do nada, sair correndo para a rua, desesperada, gritando e dizendo que alguém estava atacando pedra. E já presenciei a minha mãe assim, em crises de fúria. Nem o meu pai, os meus tios, ninguém conseguia segurar. E então a família, o meu pai decidiu então internar num hospital, num sanatório. E eu me lembro que de uma das suas crises ela foi levada para o hospital Marugate, amarrada. E lá ela, de um jeito, uma força incalculável, ela arrebentou aquelas amarras, aquelas coisas, e ela quase que destruiu a recepção do Marugate. E ali pela primeira vez eu vi muitos homens machucando, torcendo o seu braço para tentar conter. E eu muito pequeno assim, sem entender nada, sabia que ela estava sofrendo, não só ela, meu pai, todos nós. E minha mãe então foi levada para um sanatório, aonde ela passou mais de 6 meses. E eu me lembro que de algumas vezes que o meu pai nos levava para aquele lugar, vi uma porta toda escura com um vidro no centro. Eu muito pequeno, mas o meu pai nos levantava para a gente olhar por aquele vidro. E do outro lado, a cena que eu tenho no meu coração, na minha mente até hoje, era de minha mãe, uma mulher jovem na época, amarrada, os pés, as mãos, toda roxa, e ninguém podia fazer nada por ela, dopadas com remédio. Passou a maior parte do tempo naquele hospital dormindo. E eu me lembro de 6 meses depois, o meu pai chamou eu e meu irmão e disse: olha, ela teve alta, vamos buscar. E a gente foi buscar minha mãe. E ao chegar, ainda eu presenciei as mulheres, as enfermeiras, desamarrando a mão dela, e junto com ela uma sacola com muita medicamento, muitos remédios, tarja preta, muitos. E o médico disse assim: olha, ela vai ter que tomar isso aqui para o resto da vida. E a cada 6 meses a gente vai avaliando. Se tiver que aumentar a dose, a gente aumenta. Se tiver que diminuir, a gente... Só que ela vai depender desse remédio para o resto da vida. E naquele dia, um dia de domingo, ao sair de lá, pegamos um ônibus em frente desse sanatório e paramos próximo à rodoviária, onde era a rodoviária antiga aqui de Campinas. E ao descendo para pegar o outro ônibus para irmos para casa, nós passamos em frente a uma igreja, lembro até hoje, Casa da Bênção. E eu não sei porquê, o meu pai decidiu então entrar com a minha mãe dentro daquela igreja, e todos nós. E quando a minha mãe pisou dentro daquela igreja, manifestou um demônio. E houve um processo. Os pastores que ali estavam passaram horas expulsando esse espírito maligno de minha mãe. E minha mãe depois nos contava o seguinte, que ela conseguia escutar de longe as vozes dos pastores dizendo: olha, você está repreendido,
essa vida, ela agora pertence a Cristo. Essa enfermidade que você colocou sobre esta mulher, você agora vai retirar. E todo um processo. Para resumirmos, naquele dia nós saímos daquela igreja, retornamos para casa, e naquele dia minha mãe tomou posse da sua cura. Ela tomou posse de tal maneira que ela virou para o meu pai e para minha avó e disse: olha, a partir de hoje eu nunca mais vou tomar remédio algum. Ela pegou todos aqueles remédios. Aí meu pai ainda tentou, falou: então vamos guardar, se de repente você precisar. Ela falou assim: eu não preciso, porque eu creio que eu fui curada, Deus me visitou. E ela jogou toda aquela medicação para fora. E isso já se fazem aproximadamente mais de 28 anos, um pouquinho mais, para nunca mais ela tomar remédio algum. Hoje ela é contra qualquer tipo de remédio, até para dor de cabeça. Se a dor de cabeça veio, vai do mesmo jeito. Não toma remédio para nada. É uma mulher hoje saudável, sadia, porque ela teve um encontro com esse Deus, cujo seu nome é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Amém? E essa noite é uma noite de milagre. Não é diferente. Não é diferente. Porque esse mesmo Deus que operou esse milagre na vida da minha mãe se encontra aqui no nosso meio. Eu não sei como você chegou. De uma coisa eu sei: se você crê, essa noite esse Deus, ele visita a sua vida, a sua história e muda. Amém? Deixa eu ler o texto com vocês. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu o estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam juntos das águas. Vou repetir esse finalzinho do verso 26. Pois eu sou o Senhor que te sara. Pai, graças rendemos a ti nessa noite, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Pai, o Senhor tem se revelado a nós, Pai, de cada dia, Senhor, de uma maneira diferente, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor se apresenta ao teu povo, à tua igreja, como o Senhor, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que cura, Pai. E nessa noite, Senhor, se porventura entrou alguém aqui, Pai, necessitado, Senhor, necessitando de um milagre, Pai, quem sabe, ó Deus, no físico, no emocional, Pai, essa noite, Senhor, estenda as tuas mãos bendita e poderosa e restaura, cura, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome, Pai. Assim oramos, Senhor, com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso Deus. Se há algo que você nunca, jamais deve se esquecer, de que nós estamos na presença de um Deus, que servimos a um Deus que tudo pode, um Deus que restaura, um Deus que sara, um Deus que cura. Escrevi algo assim, ó: diante de nossa caminhada com Deus, estamos sujeitos a enfrentar situações que às vezes fogem do nosso controle. A enfermidade é uma delas, e é nesta hora que temos que saber que há um Deus
cujo seu nome é Jeová Rafá, o Deus que sara. Você crê que o nosso Deus é o Deus que opera milagres? É um Deus que sara as nossas dores e as nossas enfermidades? Uma certa vez perguntaram assim para mim: pastor, quando é que eu sei se é da vontade de Deus ou não? Se é da vontade de Deus Ele curar ou não? Com certeza, querido, com certeza é da vontade de Deus Ele operar um milagre. Aí a resposta que eu dei para essa pessoa foi algo que eu aprendi com a minha esposa Raquel, no velório de sua mãe. Já contei isso aqui. A mãe da Raquel, quando ficou enferma, uma enfermidade que aos olhos dos homens, a medicina não tinha mais jeito, mas durante 2 anos, a família se reuniu em oração, busca, consagração, e sempre buscando a presença do Deus Jeová Rafá, Deus que cura. E passado-se o tempo, o período, a mãe da Raquel veio a falecer. E no velório despertou uma certa preocupação em mim, porque em nenhum momento eu, olhando para Raquel, não via lágrimas, ela se segurando, e despertou essa preocupação comigo. Mas ao fechar o caixão, descer à sepultura, e ao vir embora, a Raquel, ela diz o seguinte para mim: agora eu sei que o propósito de Deus para com a minha mãe era de levá-la para o céu, não era de curá-la fisicamente para ela permanecer mais um tempo nessa terra. Eu falei: mas como que você chegou a essa conclusão? E ela me disse o seguinte: enquanto o caixão estava aberto e eu estava orando, crendo que Deus poderia levantar alguém do nosso meio, um profeta, para orar e ressuscitar a minha mãe. Até o último momento, até o último instante, ela estava crendo que Deus poderia operar um milagre. E eu disse para ela: olha, então eu vou um pouquinho mais além. A Bíblia diz que Deus, Ele foi além da sepultura, que um dia Ele da sepultura tirou um homem morto há 4 dias. Se Deus, quando tem um propósito para operar um milagre, para curar, para restaurar, quem é o homem para explicar essas coisas? Por isso que eu disse: milagre não se explica, milagre se crê. Amém, queridos? Povo de Israel experimentou a presença e o manifestar desse Deus, Jeová Rafá, o Deus que restaura, o Deus que cura. Mas para entendermos aqui, nós precisamos voltar um pouquinho à história da causa, a origem das enfermidades. A origem, todos nós entendemos e sabemos que foi lá no Jardim do Éden, quando o homem, por uma escolha errada, decidiu então trilhar os seus próprios caminhos, desobedecendo ao Deus que fez os céus e a terra, ao Jeová Rafá. E por este motivo, esse homem, ele deu legalidade ao diabo para atuar livremente na vida do homem. Quando o pecado entra na humanidade através de Adão e Eva, isso vai gerar também tristezas, morte e as enfermidades. O homem, então, aquele mesmo ser que o próprio Deus o fez com as suas próprias mãos, e diz: olha, perfeito, e viu Deus que tudo que ele fez era bom. O homem, ele foi criado
por Deus para viver eternamente, sem sofrimento, sem dor e sem enfermidade. Mas por causa da transgressão do pecado, este homem ele passou a morrer, a sofrer as consequências. Uma delas, a enfermidade, a doença. O homem então passou a ter os seus dias contados sobre a face da terra. A terra, ela, por causa do homem, ela foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. E por causa dessa maldição, diz o texto, a Bíblia em Gênesis, que a terra ela passou a produzir espinhos e abrolhos. A terra foi amaldiçoada. O diabo, ele passou a agir livremente na vida do homem. Então verdade é que nós devemos perceber um relato quando o diabo ele se apresenta diante de Deus para falar a respeito de Jó. O diabo ele toca nos bens, na família de Jó, e o diabo ele vai mais além e diz para Deus: olha, Jó ainda tem saúde, seu corpo ainda está bem, deixa eu tocar. E a Bíblia diz que o diabo ele tocou na saúde de Jó, trazendo grandes consequências, enfermidades, de tal maneira que Jó se assentou nas cinzas. A história diz que as chagas, a enfermidade que estava no corpo de Jó, à distância as pessoas já sentiam um mau cheiro. A Bíblia diz mais de 75 sintomas diferentes da enfermidade de Jó. Jó ele tinha uma febre constante, perdeu todos os seus dentes, tinha um problema de estômago. Jó ele passou a padecer por causa da enfermidade. Tudo isso consequências do pecado. É por isso que quando Deus ele vai falar com o seu povo a respeito da cura, primeiro ele traz uma responsabilidade sobre o povo, dizendo: olha, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu virei e vou sarar toda a vossa terra, vou trazer cura, restauração. Esse é o mesmo texto que lemos aqui em Êxodo, que diz assim: disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Uma condição para o homem. Esse é o nosso Deus, querido, Jeová Rafá. Mas a terra, ela não permanece, ou não permaneceu amaldiçoada para todo sempre. Ela teve um período, essa maldição sobre a face da terra, ela teve um período, e esse período se cumpriu em Cristo Jesus. Quando o autor aos Gálatas diz que Cristo ele levou sobre si a nossa maldição, porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Jesus ele se fez maldito para trazer restauração sobre a face da terra, para trazer cura sobre a face da terra, para trazer um milagre sobre a humanidade. A primeira cura que Deus ele traz sobre a humanidade é esta cura desta enfermidade que o homem foi acometido por causa do pecado, a separação. O homem ele estava separado de Deus, e separado de Deus, o homem ele estava enfermo em sua alma. Havia um vazio
no coração do ser humano. Havia algo que estava o destruindo cada dia, dia após dia. E isso é resultado da ausência do Deus que fez os céus e a terra. Mas através de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele traz cura para este mal. Ele traz restauração. O homem agora, através do sacrifício de Jesus, ele não se encontra mais separado de Deus. Agora ele está unido novamente ao Criador. E quando o homem ele volta a essa unidade, ele volta a ter um relacionamento de intimidade com Deus, através de Cristo Jesus, o vazio já não existe mais, porque esse vazio foi preenchido pela presença desse Deus, cujo seu nome é Jeová Rafá. O homem agora, ele tem a sua alma curada, a sua alma restaurada. Esta enfermidade foi restaurada. O homem agora, ele está unido com o Pai. Ele tem o livre acesso ao trono deste Deus, mediante Cristo Jesus. É por isso que eu não posso aceitar, não podemos aceitar, conhecendo um Deus que fez os céus e a terra, um Deus cujo um dos seus nomes é Jeová Rafá, um Deus cujo um dia eu entreguei a minha vida nas suas mãos. Mesmo estando na presença desse Deus, alguns ainda dizem: há um vazio na minha alma, há uma tristeza que invade a minha alma, e eu não sei de onde vem essa tristeza, eu não sei de onde vem esse vazio. Vazio em minha alma de tal maneira que toma conta, que às vezes eu passo noites e noites em claro sem dormir. Para dormir, eu até preciso de remédios. Jeová Rafá, Ele é o Deus que preenche o vazio da alma do homem. Ele é a cura, Ele é a resposta para a alma do ser humano, para a alma abatida, para a alma ferida. Mas Jesus, quando na cruz do Calvário, Ele se entrega, Ele abre uma porta que nos dá acesso a esse Deus da cura. Voltando para o texto, quando o povo de Israel, que havia presenciado vários milagres no deserto, e um dos milagres que eu considero assim, dos mais lindos, que chamou a atenção do mundo, e até hoje é fato de discussão, foi a questão do Mar Vermelho, que se abriu para o povo passar. O povo de Israel presenciou esse fato. E ao se deparar, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, num período de uma caminhada de 3 dias, 3 dias no deserto, alta temperatura, sem água, e agora eles se deparam com uma fonte de água. Só que eles percebem que essa água não serve para nada, está amarga. E esse povo então, por esse motivo, eles passam a murmurar, a falar contra Moisés, dizendo: olha, nos tiraste do deserto, do Egito, para morrermos aqui de sede. Aonde agora havemos de beber água? Já tem 3 dias. Moisés então ele volta para esse Deus, Jeová Rafá,
Deus que cura. E ao buscar a presença desse Deus, ao olhar para esse Deus então fala com Moisés, dizendo: olha, Moisés, pegue essa árvore, essa madeira, lance sobre as águas amargas. E quando Moisés ele toma essa atitude, aquelas águas que eram amargas se tornaram doce, e todo o povo pôde ali saciar, matar a sua sede, porque Deus ele operou um milagre. E é neste momento que Deus ele se revela mais um dos seus nomes ao povo de Israel. O povo até então conhecia Deus como o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que provê todas as coisas, o Deus todo-poderoso. Mas Deus, através dessa luta, dessa dificuldade que o povo está atravessando, ele se revela agora como Jeová Rafá, dizendo: olha, diante das suas enfermidades, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que opera milagres. Jeová Rafá. E interessante que a Bíblia diz que depois que eles tomaram desta água, caminharam mais um pouco, e eles se depararam com um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de águas. 12. Por um período, vamos dizer assim, por um período de luta, por um período, um momento de dificuldade, o povo, ele se esquece do Deus a qual eles estavam na presença. O povo então, eles olharam somente para aquelas águas amargas, sendo que Deus, ele já tinha visto, já estava vendo as 12 fontes de água. O povo só estava focado naquele momento, naquele problema, naquela situação, mas o olhar de Deus estava nas fontes, nas 12 fontes de água. E às vezes isso não é diferente com a minha vida e com a sua vida. Quando nós enfrentamos um problema, uma enfermidade, nós focamos tanto a enfermidade, criamos uma situação tão grande, que se esquecemos que o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, e se esquecemos de olhar na ótica desse Deus, porque nós paramos na enfermidade, e ali muitos começam então a murmurar, a se perguntar: cadê Deus? E enquanto nós estamos olhando para as nossas dificuldades, para as nossas enfermidades, Deus ele já avistou o milagre, a cura, a restauração. Eu me lembro desse início desse ano, os irmãos todos aqui ficaram a par, mas durante 6 meses minha casa praticamente parou, devido a problema que a Bruna estava enfrentando. E um dia que não aguentei, foi o dia em que entrei no seu quarto, e ela desesperada, chorando, e disse: olha, eu já estou desistindo, não quero mais lutar, já não aguento mais. Um problema emocional, não conseguia desligar a sua mente, não descansava, não dormia. Passou vários dias, várias noites acordado. Às vezes, muitas vezes eu levei ela para o hospital. Os médicos diziam assim para mim: pai, olha, vou dar uma injeção, mas o problema dela não está no físico. Muitas vezes olhando para ela sendo picada, exames. E dentro de mim, a voz desse Deus, Jeová Rafá, dizendo: não olhe para essa situação agora, não olhe para esse momento,
porque eu vou entrar com provisão e vou operar um milagre. Levei o psiquiatra tomando remédios fortes, faixas pretas para dormir. Uma jovem de 20 anos. Mas todos os dias, sem falhar um dia, eu entrava naquele quarto e dizia: Senhor, essa água amarga vai se tornar doce. O diabo não tem poder e não tem autoridade, e essa enfermidade já caiu por terra. E hoje eu louvo a Deus, graças ao Senhor, ao bom Deus, que mais uma vez este ano, Jeová Rafá, Ele bradou no meu lar e operou um milagre. Esse é o nosso Deus, Deus que cura. E esse é o Jeová Rafá do Antigo Testamento. Mas nós temos este Deus, Ele na pessoa de Jesus Cristo, no Novo Testamento, se manifestando com poder e glória, trazendo sobre si a responsabilidade de operar um milagre. Olha esse Deus agora atuando no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 8, verso 14, diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama e com febre, e tocou-lhe a mão. A febre deixou ela e se levantou, e o servia. Chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Olha o verso 17: e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Cristo, Jeová Rafá, operando o milagre, trazendo a cura, trazendo a restauração, curando o povo, os enfermos, de todas as sortes de enfermidades. E é isso que este Deus deseja nesta noite, é trazer ao nosso coração esta compreensão, esse entendimento, que este Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, sempre será eternamente o Jeová Rafá. Ele não muda. Os mesmos milagres, os milagres que Ele operou no passado, no Antigo Testamento, está operando até os dias de hoje. Agora, o que se faz necessário é provocarmos este milagre através de nossa fé, através da nossa busca desse Deus. É provocar o milagre, é fazer com que Deus, através das nossas atitudes, da nossa ação, Deus ele venha a ter uma reação, e a reação de Deus é operar um milagre, a restauração, a cura. Um exemplo nós temos na mulher do fluxo de sangue, uma mulher que durante 12 anos, gastando todo o seu dinheiro com os médicos, e a Bíblia diz que o seu estado ia de mal a pior, mas um dia, chegou até a sua casa a notícia desse Deus chamado Jeová Rafá, dizendo: olha, Jesus ele está operando maravilhas. Olha a ação dessa mulher. A ação dessa mulher foi: eu vou sair de casa, eu não vou ficar aqui trancado nesse quarto escuro, mergulhada numa vida de depressão, de angústia, porque eu vou até este Jesus. Ele não vai nem precisar tocar em mim, é eu que vou tocar nas vestes dele, e ao tocar nas vestes dele, eu serei curada. É uma mulher que estava provocando um milagre na sua vida.
E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, igreja. É desta ousadia, a ousadia de provocar um milagre. Mas hoje parece que nós nos esquecemos que nós servimos um Deus que cura, um Deus que restaura. Parece que é mais fácil se conformar com a enfermidade. Há um medo de abrirmos a nossa boca para profetizar. Olha, a Giovana, minha filhinha de 4 anos, tem uma tosse alérgica. Eu levo na pediatra, passo o xarope. Mas todos os dias, hoje foi um dia desse. Eu repreendo essa alergia, eu falo alergia do inferno. Você vai cair por terra, com remédio, sem remédio, porque eu creio que o meu Deus é o Jeová Rafá. Ele restaura e cura. E às vezes eu sempre falo para ela, filho, olha, isso aqui vai passar. A qualquer momento, Deus vai operar um milagre. Deus vai operar um milagre. Porque o nosso Deus é o Deus que cura. Precisamos ter essa ousadia, igreja. Essa ousadia de provocar este milagre. Através de uma ação com fé. E através de uma atitude desta, Deus, Ele reage, operando milagre. Você quer ver um outro exemplo? Um dos exemplos que eu gosto muito, tem na Bíblia. É aqueles amigos, os 4 amigos do paralítico. O cara já há tantos anos numa vida daquela. E um dia de repente 4 homens, acredito eu que da igreja do Nazareno Nova Europa, disse, olha, lá na casa de Pedro tem um homem lá, o seu nome é Jesus, e ele está operando milagres. Só que há uma multidão lá. Nós vamos levar você até lá. Você não vai passar o resto da sua vida nessa situação. Olha os homens provocando um milagre. E à medida que eles pegaram aquele homem na maca, levaram até aonde estava Jesus, dentro de uma casa, mas havia uma multidão, não tinha como chegar. Não tinha como entrar na porta, nem pela janela, lugar nenhum. Quem sabe um deles, olha, vamos parar por aqui. Quem sabe não é a vontade de Deus que você permaneça assim. É da vontade do Senhor. Sempre tem aqueles que param pelo meio do caminho. Mas louvado seja o Senhor que no meio sempre existe um que é casca grossa. Chegamos até aqui, agora iremos até o fim. Eu vim por causa de um milagre e eu vou ver este milagre. Porque um dia eu vou contar este milagre na minha vida. E a Bíblia diz, olha, se pela porta não tem jeito, pela janela muito menos, vamos abrir um buraco no telhado. Ninguém está fazendo isso, nós vamos entrar pelo telhado. Gente, os homens estão provocando um milagre. Quando homens e mulheres começam a provocar um milagre, vocês podem ter a certeza que Jeová Rafá, Ele para toda a eternidade. Ele para com o seu sermão, Ele para com o que Ele estava fazendo, só para ver a atitude de fé, e logo em seguida Ele operar o milagre. E a Bíblia diz que à medida que aqueles homens estavam abaixando aquele homem pelo telhado, a Bíblia fala assim, Jesus, vendo a fé deles, os homens estavam provocando um milagre. E o Deus que restaura, que cura, parou tudo, o seu sermão, e foi até aquele homem, de seus pecados estão perdoados, levanta deste leito, volta para sua casa. Um homem que chegou numa maca, deitado, agora é a maca que está deitada sobre ele, que ele está caminhando, levando a maca embora. Esse é o nosso Deus. Você crê que nos dias de hoje esse Deus ainda opera esses milagres? Então precisamos ter essa ousadia de provocar esse milagre, de não desistir. Se não é hoje que veio a cura, mas é perseverar sabendo que daqui a pouco ou amanhã ou depois, mas o milagre vai acontecer. Milagre vai acontecer.
Estava comentando hoje com o pastor Ismael, Jesus, ao orar por um cego, e depois Jesus perguntou: e aí, o que você está vendo? O cego disse: olha, estou vendo os homens como árvore. Opa, então peraí, então não está bom ainda não. Vamos ajeitar esse negócio aqui. Jesus novamente orou de novo. Igreja, se o Cristo teve que orar 2 vezes pela mesma situação, isso quer dizer que tem algumas situações da nossa vida que não vai ser apenas em uma oração que tudo vai se resolver. A minha casa, nós passamos 6 meses orando, 6 meses praticamente de vigília aqui na igreja, 6 meses de joelho, 6 meses dizendo: Deus vai operar um milagre. E operou um milagre de tal maneira que a última consulta que vamos no psiquiatra, ele ficou bravo com a gente. Eu falei: doutor, Jesus chegou primeiro, o que eu posso fazer? Para quê? Dar remédio para quem já está curado, restaurar. Você crê que essa noite esse Deus, cujo seu nome é Jeová Rafá, ele passeia no nosso meio? E há uma unção de restauração, de cura sobre esse lugar?